Pessoal, nas últimas atualizações, o Avi-Loeb trouxe duas coisas bem diretas: dados de rádio mais fortes, estimativa mais amarrada do tamanho e um detalhe estranho: partículas grandes demais sendo ejetadas, como se o cometa estivesse soltando pedaços de um jeito incomum. Mas o vídeo de hoje não é sobre repetir o 13 Atlas. Hoje é sobre o que acontece quando assunto desses domina o noticiário científico. E, ao mesmo tempo, o mundo começa a olhar para o céu com outros olhos. Porque enquanto um visitante interestelar cruza a nossa história e vai embora, aqui embaixo, no nosso quintal, outra coisa volta a crescer: o tema OVNI. E não do jeito bobo, caricato de internet. Eu tô falando de uma onda real de curiosidade, vídeos e relatos no Brasil. E, principalmente, do renascimento do caso mais famoso de todos por aqui, Varginha. Um caso que ficou décadas no limbo, mas que agora voltou com força, com documentário internacional, novas entrevistas, trechos que viralizaram e um detalhe importante: quando a cultura pop pega um mistério desses, ela não só entretém, ela muda o comportamento das pessoas, muda o que elas filmam, muda o que elas interpretam e muda o que elas passam a procurar no céu. Então, o vídeo de hoje é uma investigação em camadas. Primeiro, eu te atualizo sobre o 13 Atlas com o que realmente importa e é novo, em poucos minutos. Depois, eu te mostro por que o assunto OVNI no Brasil está voltando com força. E em seguida, a gente entra no ponto mais delicado: o caso Varginha renascendo bem no momento em que o mundo está obcecado por coisas vindas de fora. E no final, a pergunta que fica é simples: o que é verdade? E o que é efeito colateral de um mundo que voltou a olhar para o céu com fome de mistério? Hoje, o mistério galáctico não é só sobre um cometa, é sobre o que ele despertou em nós. 13 Atlas, o visitante interestelar sobre o microscópio de Avi-Loeb. Pessoal, em 2 artigos recentes, o astrofísico Avi-Loeb trouxe atualizações importantes e bem mais técnicas sobre o objeto. Primeiro, os novos dados de rádio. Usando o Allen Telescope Array, a equipe observou o 13 Atlas em uma faixa ampla de frequências, procurando qualquer sinal que não pudesse ser explicado por ruído ou interferência da Terra. O resultado foi claro: nenhuma transmissão artificial detectável. Isso permite colocar limites muito baixos para qualquer emissão de rádio vinda do objeto, algo na casa de dezenas de watts, extremamente fraco. Ou seja, se alguém esperava um sinal alienígena, ele não apareceu. Mas o segundo ponto é o mais interessante. A partir desses dados, Loeb também refinou a estimativa de tamanho do 13 Atlas. O núcleo parece ter cerca de 1 km de diâmetro. Não é gigantesco, mas também não é pequeno. Agora vem a parte realmente estranha. No outro artigo, Loeb analisa as partículas ejetadas pelo 13 Atlas. E elas não são poeira comum. As imagens indicam partículas muito maiores do que aquelas que normalmente espalham a luz solar em cometas tradicionais. Grãos grandes, pesados, difíceis de manter em jatos longos e bem definidos. Isso não prova nada artificial, mas também não é o comportamento mais esperado para um cometa típico. Resumindo, até o momento o 13 Atlas parece natural, mas não é simples, e continua fora do padrão em detalhes importantes. Os OVNIs no Brasil estão voltando à roda de conversa. Agora a gente sai do espaço profundo e volta para o céu logo acima da nossa cabeça. Nos últimos meses, vídeos e relatos de OVNIs no Brasil voltaram a circular com força. Luzes estranhas, movimentos rápidos, objetos que surgem e desaparecem. Muitos desses casos têm explicação conhecida: satélites, reentradas atmosféricas, foguetes, Starlink. Mas nem todos os relatos são descartados com tanta facilidade. E aqui entra um ponto importante: o interesse por OVNIs não cresce sozinho. Ele cresce sempre que a ciência começa a falar abertamente de objetos interestelares, vida fora da Terra e limites do nosso conhecimento. Quando a ciência abre a porta, o imaginário entra junto. E falando em OVNIs, é impossível ignorar o que está acontecendo com o caso Varginha. Com o lançamento do documentário Moment of Contact, o caso voltou ao cenário internacional, não como uma história esquecida, mas como um enigma reaberto. O documentário traz novos depoimentos, revisita testemunhas antigas e coloca novamente em evidência relatos médicos que sempre foram tratados como tabu. Alguns descrevem algo tão estranho que falta vocabulário científico para explicar. Outros mantêm uma postura cética, e isso é saudável. O mais curioso não é o caso em si, é o timing. Varginha volta ao debate exatamente quando o mundo discute, com seriedade científica, objetos vindo de fora do sistema solar. Coincidência? Talvez. Mas coincidências também fazem parte dos grandes mistérios. Se esse tipo de vídeo te faz pensar diferente sobre o céu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você acha que a maioria dos OVNIs tem explicação ou ainda existe coisa passando despercebida. Valeu!
o hotspot do Nordeste. O que está acontecendo no Piauí? Mas se a gente quer falar de mistério agora, no tempo presente, o mapa aponta para uma região específica, o Piauí. Recentemente, o estado entrou no radar da ufologia brasileira, com uma onda de relatos impressionantes. De Teresina ao interior, moradores têm registrado luzes que parecem desafiar as explicações mais simples. Não estamos falando apenas de pontinhos brilhantes. Os relatos descrevem esferas luminosas que mudam de cor, realizam manobras em ângulos impossíveis e, em alguns casos, parecem interagir com o ambiente, silenciando animais ou desaparecendo de forma instantânea. Por que o Piauí? Alguns pesquisadores apontam que a baixa poluição luminosa de certas regiões facilita a observação. Outros lembram da proximidade com áreas místicas e geológicas ricas, como o Parque Nacional da Serra da Capivara. Mas aqui entra o filtro da realidade. Muitos desses avistamentos coincidem com a passagem de satélites de baixa órbita, ou drones de alta performance usados no agronegócio. Porém, existe um resíduo, aquela porcentagem de vídeos e depoimentos que deixam até os especialistas locais sem resposta. O Piauí hoje não é apenas um lugar de observação, é um laboratório a céu aberto para quem tenta entender se o que vemos lá em cima é tecnologia, fenômenos atmosféricos raros ou algo que a ciência do Avi Loeb ainda está tentando catalogar no espaço profundo. O céu do Nordeste está dando o que falar, e a pergunta que fica é: o que está atraindo tanta atenção para aquela região? Inclusive, se você quer saber mais sobre isso nos próximos vídeos, comenta OVNIs aí embaixo. Mistério versus ciência. Onde está a verdade? Aqui é onde tudo se encontra. A ciência trabalha com evidências. O mistério trabalha com perguntas. O Trace Atlas até agora não é prova de nada extraordinário. Os casos de OVNIs também não são confirmações de visitas alienígenas. Mas existe um ponto em comum entre eles. Eles mostram os limites do que conseguimos explicar com rapidez. Quando algo não se encaixa perfeitamente, a ciência não descarta, ela investiga. E quando a explicação ainda não chegou, o mistério não afirma, ele pergunta. O problema começa quando um lado tenta silenciar o outro. Enquanto o Trace Atlas segue seu caminho para fora do nosso sistema, enquanto os novos dados continuam sendo analisados, e enquanto casos antigos voltam à tona, uma coisa fica clara: o universo ainda guarda segredos. E talvez o maior erro seja achar que já entendemos tudo. Eu sou o Alan e esse foi mais um Mistério Galáctico. Se você gosta de ciência e mistério, esse canal é para você. Curta o vídeo, se inscreve e comenta aí embaixo OVNIs para eu saber que você chegou até aqui. Novas perguntas e novas respostas estão chegando, na linguagem mais antiga do universo: o mistério. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!